Muito boa tarde a todos. Nós estamos começando a nossa live desse dia 18 de maio de 2020, nesta segunda-feira, para apresentarmos aqui as informações em relação à situação do Rio Grande do Sul no coronavírus. Nesse momento, nós temos 3.735 casos de coronavírus no estado do Rio Grande do Sul, em 224 cidades, com 144 mortes confirmadas no nosso sistema. Existem 3 mortes que já foram confirmadas, mas que ainda não foram lançadas no nosso sistema, 2 em Passo Fundo e uma morte em Porto Alegre, inclusive uma delas de um servidor do Estado, da nossa FASE, a Fundação de Assistência Socioeducacional, que é responsável pelo cumprimento das penas de menores infratores. Nós lamentamos profundamente, evidentemente, todas as mortes, deixamos nosso abraço de pesar às famílias. Estamos trabalhando muito para que o Rio Grande do Sul possa evitar o maior número de mortes possível, e por isso precisamos da colaboração de todos, atendendo ao distanciamento na forma como estão estabelecidos os protocolos em cada uma das regiões do estado do Rio Grande do Sul. 59% dos casos já são recuperados, segundo as análises epidemiológicas. E, nesse momento, a taxa de ocupação das nossas UTIs no estado do Rio Grande do Sul é de 69,8%, o que confirma aquilo que eu já tinha falado nas lives da semana passada, que a gente tem conseguido manter o nível de ocupação das nossas UTIs sempre ao redor de 68% a 72%, o que significa que nós estamos efetivamente observando uma certa estabilidade na disseminação do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. E destes pacientes internados, 18% é que são suspeitos ou confirmados para coronavírus. Não é 70% de pacientes internados por coronavírus, é 70%, no caso 69,8% de leitos ocupados, de diversas formas. Destes leitos que estão ocupados, destes pacientes que estão em leitos de terapia intensiva, 18% é que são de casos suspeitos ou confirmados de coronavírus. Tudo isso você pode acessar no site do Governo do Estado, saude.rs.gov.br/coronavírus, e vai lá identificar todos os sistemas de forma transparente, todos os dados levados ao conhecimento da população, dados que são utilizados para a gestão do Governo do Estado sobre a crise do coronavírus. Aliás, os dados que são utilizados para o distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. O distanciamento que entrou na segunda semana com as bandeiras para cada uma das regiões. Essa semana a gente verificou o estado apenas com bandeiras amarelas e laranjas, regiões apenas com bandeira amarela ou bandeira laranja no nosso estado. Nós tivemos 2 mudanças na última alteração das bandeiras de riscos, que são Lajeado, que era bandeira vermelha e que passou a ser bandeira laranja, e Uruguaiana, que era bandeira amarela, passou para uma bandeira laranja. No caso de Uruguaiana, a alteração foi provocada especialmente em função do acréscimo de 4 casos confirmados pelo teste do RT-PCR nos últimos 14 dias. Foram de 2 para 6 casos confirmados pelos exames do RT-PCR. No caso de Lajeado, na região de Lajeado, nós observamos uma melhora no número de casos semanais, ou seja, uma melhora em relação ao número de casos que se observaram nesta semana, em relação à semana anterior, e também a variação do número de internados por síndrome respiratória aguda grave em UTI no município, na verdade, na região de Lajeado, nessa semana. Lembrando, vai ser assim todos os sábados, Fiquem todos atentos. Todos os sábados nós fazemos a rodagem, rodamos o mapa novo, identificando a partir dos dados da semana qual a condição de risco de cada uma das 20 regiões do estado do Rio Grande do Sul, identificando qual é a velocidade da disseminação do coronavírus nessas regiões e qual é a capacidade hospitalar que ela tem. Definidas as bandeiras, nós temos o protocolo estabelecido para cada uma das atividades econômicas de acordo com aquele nível de risco daquela bandeira. Vale lembrar que é um modelo aberto, inovador, inédito, portanto, está sendo analisada a sua implementação, acompanhando, recebendo demandas, análises, sugestões, críticas, mas é algo importante, um passo importante que nós demos no Rio Grande do Sul, com objetividade, com respeito à ciência, com
análise de dados para que nós possamos proteger a população gaúcha e também conciliar com a atividade econômica, né, mantendo algum nível de atividade econômica do nosso estado para reduzirmos as perdas do ponto de vista econômico e de empregos e também protegermos as pessoas no nosso estado. Vocês devem estar observando que eu estou num lugar diferente do que o Palácio Piratini, de onde geralmente eu faço as nossas lives, ou do CAF, o Centro Administrativo do Estado, onde também, eventualmente, a gente faz as nossas lives. Hoje nós estamos nos estúdios da TVE, a TV educativa, a TV do Governo do Estado, que tem um papel muito importante nesse momento, levando informação, transmitindo, inclusive, as nossas lives ao vivo, e agora, na área da educação, vai ter um papel muito importante com o nosso pré-ENEM, o pré-ENEM que vai ser transmitido pela TVE a partir desta noite, a partir de hoje, para todo o estado do Rio Grande do Sul, para que as pessoas possam, os nossos jovens estudantes, não apenas da rede pública, mas das redes privadas, das redes municipais, aproveitar esse conhecimento que vai ser ofertado aqui para se prepararem para o ENEM, para adquirirem e fortalecerem os seus conhecimentos em relação à preparação para o ENEM. O projeto vai ao ar pela TVE de segunda a sexta-feira, das 19 horas às 23 horas. Vão ser 20 horas semanais, portanto, de conteúdo gerado a partir desses estúdios, distribuído para a população gaúcha, 464 horas no total de preparação para todos os componentes curriculares que constam no ENEM. Até o dia 31 de outubro, 4 horas diárias, a partir das 19 horas, aqui no estúdio da TVE. O acesso é pelo sinal direto em 14 cidades, pelos canais da NET, pelo YouTube, também vão estar disponibilizados os conteúdos. E além de complementar a formação dos jovens, nós temos uma inserção da TV pública do Estado, a TVE, dentro desse processo, que ela é tecnicamente capacitada, uma ação inovadora, e está aqui conosco a nossa secretária de Comunicação, a Tânia Moreira, que vai nos explicar um pouco mais aí sobre o projeto e sobre a TVE inserida nesse contexto e também a parceria importante da TV Assembleia para nos ajudar a disseminar esse conteúdo, né, Tânia? Sim, boa tarde, governador. É uma enorme alegria vermos a TVE inserida em um dos seus pilares mesmo de atuação, que é o de levar conhecimento. Nós vamos ter aqui, como disse o governador, né, aulas diárias, e o mais importante que não vai só ser dirigido a alunos da rede pública estadual, mas como também atender a todos os jovens interessados nesses conteúdos. Houve aqui, por parte da TVE, dos seus servidores, sobre a coordenação do Caio Klein, um esforço muito grande, um esforço rápido para que nós tivéssemos rapidamente câmera aberta, ensaio com os professores, cenário, e pudéssemos disponibilizar toda a estrutura da TVE a serviço daquilo que é efetivamente o seu objetivo, que é a educação e cultura. Então, acho que vai ser muito importante para todas as pessoas, para todos os jovens interessados no ENEM, e uma notícia boa nesse momento em que a gente vive tanta tristeza e fica se vendo tantos números, né, que são pesados. Então, acho que vai ser um projeto interessante para a educação, para a TVE, para o governo e principalmente para os cidadãos e para os jovens. Muito obrigado, secretária Tânia. Está conosco também o nosso secretário de Educação, Faisal Caram, que, evidentemente, com a nossa rede de ensino, né, se organizou para nós podermos ofertar esse projeto na TVE e que também temos outros projetos sendo desenvolvidos para ensino à distância para os nossos jovens, né, Faisal? Perfeito, governador. Eu acho que a gente tem que agradecer, sem dúvida nenhuma, ao senhor, no primeiro momento, a secretária Tânia e sua equipe de trabalho pela disponibilidade de agilizar esse processo de organização, de forma muito carinhosa, sem dúvida nenhuma, os professores que farão a parte, eu sempre coloco o mais importante, o mais difícil no primeiro momento. Essa valorização tem que ser dita de forma muito clara, são eles que entrarão em contato com os nossos alunos, e esse é o desafio, né, governador, de nós termos uma nova realidade no Estado, sem dúvida nenhuma, se modernizando, buscando alternativas de chegarmos aos nossos alunos. Aqui nós estaremos chegando a 33, 34 mil alunos no primeiro momento da rede estadual, fora as demais redes, atendendo os alunos do terceiro ano do ensino médio, preparando esses com uma condição melhor para enfrentar o ENEM e o vestibular, por que não? Perfeito.
Vamos chamar as professoras aqui, então, que vão ser as protagonistas desse projeto. A Janaína, que é professora de artes, Janaína, e a Kátia, que é professora de matemática. Elas ainda não gravaram, vão gravar na tarde de hoje aqui o programa, com os conteúdos delas para os alunos. Hoje pela manhã a gente já teve nós estamos com o sistema bem aí? Hoje de manhã a gente já teve a gravação por parte dos professores de outras disciplinas, do conteúdo que vai ao ar hoje de noite, e agora a Kátia e a Janaína vão fazer a sua gravação. Como é que estão? Estão animadas aí? Muito animadas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, por ser um projeto inovador. Nesse momento que a gente vive do nosso estado, à distância dos nossos alunos, a gente sabe o quanto é importante ter essa presença, esse contato, e a gente não pode estar tendo. Então, é um prazer muito grande, eu tenho muita alegria, muita felicidade, sem tamanho, não tem tamanho do que expressar a alegria de poder estar aqui ajudando. Aproveitem, alunos, aproveitem muito, que a gente gostaria que vocês tivessem ter 100% de aproveitamento e que a gente possa chegar até vocês e tirar dúvidas e ajudar vocês a esclarecer tudo que vocês precisarem. É importante a gente ressaltar que os professores são os professores da rede estadual de ensino, selecionados pela nossa Secretaria de Educação, e eles é que vão fazer a transmissão desse conteúdo aqui. A Janaína é de onde, Janaína? Nova Prata. De Nova Prata. E a Kátia? São Gabriel. De São Gabriel. A Kátia, professora de matemática. Conta um pouquinho para nós aí também, Kátia, da tua expectativa com o projeto. Nervosismo enorme por estarmos ao ar, que é uma novidade para nós, mas a gente está com muita expectativa. Quero convidar vocês a estarem conosco durante todo esse tempo, todo esse projeto, que vai até outubro. Então, se programe. Vocês vão aprender matemática, vão revisar matemática, e nós vamos levar essa matemática para todos. Convidem o pai, a mãe, a avó, a tia, que também está fora da escola, para sentar um pouquinho lá no sofá e ouvir as minhas aulas, se inscrever no Enem, que vai até dia 22, que vai para todo mundo. É matemática para todos, pessoal. Tá? Eu conto com vocês e espero todos aí. Legal. Obrigado, professora Kátia. Obrigado, professora Janaína. Obrigada. Tudo preparado com muito carinho pelas professoras. Esse cenário todo aqui, a TVE também mobilizada, nosso agradecimento à equipe da TVE, que cumpre o seu papel como uma TV educativa, que é uma TV pública, transmitindo conteúdo, conhecimento, para que a gente possa ter os nossos alunos, nossos estudantes gaúchos bem preparados para o Enem aí que vem pela frente, e reforçando seus conteúdos, seus conhecimentos, e por que não dizer, a família também, né? Como falou a professora Kátia, aqui convidada a conhecer e aprender, relembrar conteúdos que sempre são úteis aí para as suas vidas. Vamos às perguntas. A Franciele Stefani, da TV Record, pergunta: o Estado avalia ajustes no distanciamento controlado? O senhor pode pontuar os tipos de alterações que poderão acontecer e de que maneira está sendo feita essa reavaliação no modelo, assim como o que motivou essa necessidade? Franciele, nós sempre dissemos, nosso modelo, o modelo de distanciamento controlado, é um modelo inovador, inédito no Brasil, evidentemente como um novo modelo, algo que é inédito, ele está sendo analisado a partir da sua implementação, como uma novidade que é, e nós vamos fazer qualquer alteração mediante análise criteriosa com base científica. Nós estamos constituindo uma equipe técnica, um comitê técnico, com a participação de especialistas, para fazer toda semana uma análise das demandas que surgem de diversos setores a respeito dos seus protocolos específicos e também uma análise sobre eventuais mudanças no critério da definição das bandeiras. Mas nada vai ser feito com decisão política, por pressão, por demanda específica de um setor ou de um segmento. Nós vamos fazer toda a análise de forma científica. Então, tem um comitê técnico sendo estruturado, com participação de especialistas, e os conselhos que nós já tínhamos estruturados também vão ser ouvidos, o comitê científico, o conselho de análise de dados, os grupos técnicos que estão nos assessorando, nos dando suportes com especialistas das universidades, para analisar cada ponto, tanto dos protocolos para as atividades econômicas, quanto dos critérios por conta dos dados que nós utilizamos, né, para garantir que os dados sejam de forma confiável, lançados no sistema. Então, a gente continua fazendo essa análise, mas não tem nenhuma definição de alteração nesse momento. A questão é que nós começamos a receber
demandas, análises, sugestões, críticas, e tudo isso, para ser analisado, deve ser analisado com critério científico, e é isso que nós estamos estruturando nesse momento, um comitê técnico científico que vai nos dar suporte na análise do modelo do distanciamento controlado. A Janaína Mello, do grupo Jornal da Manhã, diz: fala-se em retorno gradual das aulas obedecendo protocolos de segurança. O Estado vai subsidiar esses equipamentos, uma vez que muitas escolas não têm recursos financeiros suficientes? Outra questão é em relação aos recursos da Assembleia para que todos os alunos tenham internet. Como isso será possível, sendo que nem todos, especialmente do interior, possuem equipamentos para se conectar? Janaína, nós entendemos que a alternativa outra é não ter as aulas, simplesmente. E essa é a pior alternativa, simplesmente não termos qualquer conteúdo, qualquer estímulo ao conhecimento dos nossos jovens, porque não tem como dizer que a gente consiga recuperar no ano seguinte o que deixamos de aproveitar nesse ano. É neste momento que a gente tem esta geração, né, seguindo um rito de aprendizagem, um fluxo da ampliação dos seus conhecimentos. Nós precisamos mantê-las conectadas com o conhecimento. Então vamos procurar todas as alternativas, evidentemente primando pela segurança do ponto de vista da saúde, mas também não nos resignando em não ter aulas. Não é possível a gente ficar resignado, ou seja, satisfeitos em simplesmente não termos as aulas. Agora, tudo com segurança. Por isso que a gente está ampliando toda a estrutura para garantir ensino à distância, mas também com a previsão de protocolos de segurança sanitários para que a gente possa ter alguma coisa de presencial na conexão, na relação entre aluno, professor. As professoras acabaram de falar agora aqui, né, que também se sentem angustiadas como professoras, evidentemente, em função dos seus alunos, e claro que todo mundo ansioso em função da questão da pandemia. Então, primamos pela proteção aos professores, pela proteção às crianças, às suas famílias, mas estamos buscando alternativas para viabilizar de forma segura o aprendizado, inclusive do EAD. Está aqui o nosso secretário de Educação, novamente, o Faisal, que pode explicar ainda mais um pouquinho sobre este apoio que a Assembleia Legislativa está dando, com 5 milhões de reais que vão ser direcionados para que nós possamos viabilizar a rede de internet para os alunos e, através de plataformas online, lançarmos os conteúdos para esses alunos. Isso tudo está sendo estruturado nesse momento. Conta um pouquinho também aqui, Faisal, dessa estruturação deste modelo, por favor. Bom, governador, esse é o grande desafio, né? O país todo passa por isso, não é somente o Rio Grande do Sul, então de buscar alternativas para chegarmos até os alunos, mantendo uma qualidade boa de educação, principalmente a parte pedagógica. Essa questão dos recursos disponibilizados pelo presidente da Assembleia, o senhor Hernani Polo, deputado Hernani Polo, juntamente com os outros deputados, foi fundamental. São 5 milhões e 400 que serão colocados à disposição da educação do Estado para ampliar a capacidade dos celulares, dos seus chips. Isso é, será utilizada uma plataforma Google, exclusivamente para a educação, onde nós aumentamos a capacidade dos celulares dos alunos que terão que ser cadastrados, seu celular, o celular do pai, da mãe, da tia. Então a gente sabe que hoje o Estado tem praticamente 100% de cobertura celular, né, como um todo. A partir desse momento, o aluno se cadastra, utilizará essa plataforma exclusiva, aumentando a capacidade do seu celular, no mínimo em 10 vezes. Então, estamos buscando alternativas para viabilizar a rede, o conteúdo a ser disponibilizado. É claro que a gente sabe que existe uma parcela de alunos que não tem o aparelho, não tem como fazer a conexão, mesmo que se lance a possibilidade de internet. E para isso, nós estamos analisando protocolos de segurança que possam esses alunos utilizar a estrutura das escolas, restrita a alunos que realmente tiverem essa necessidade, para oferecer de forma segura a condição de manterem-se em condições de aprender, de terem o seu conhecimento, né, estimulado. A gente não pode simplesmente abrir mão desta formação, gera vários problemas. Do ponto de vista econômico, no presente, especialmente na rede particular de ensino, onde nós vamos ver muita dificuldade se não for possibilitado o ensino pela rede privada. Tem toda uma economia da educação que está sofrendo muito e que, se quebrarem e as suas famílias tiverem também esses problemas, vamos ter uma sobrecarga na rede pública que terá dificuldade de atender.
De outro lado, nós temos um outro problema, que é o de garantir esta formação de conhecimento desses nossos alunos para o futuro, aproveitando no presente de forma segura, sempre importante ser dito. O governo do Estado não irá forçar a barra para retorno às aulas sem segurança. Então, nós temos um critério do distanciamento controlado que analisa riscos em cada uma das regiões e, observando esses protocolos, o risco que cada região oferece, que nós vamos estabelecer de que forma poderá se dar o presencial. E vamos ter o EAD, na verdade, o ensino remoto, que é utilizada a expressão na educação, o ensino remoto, para nós lançarmos os conteúdos e vamos garantir aos estudantes as condições de acessar esse conteúdo, seja por rede de internet, seja de forma presencial. A última pergunta é da Bruna Osterman, da CNN Brasil, que nos pergunta: a Secretaria de Saúde está fazendo uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes da Covid-19? Se sim, quais os protocolos e orientações? Bruna, no Rio Grande do Sul, nós atendemos aos protocolos que o Ministério da Saúde estabeleceu, e o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde é o de utilização em casos graves, sempre sob recomendação médica. Quem define o critério do uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, é o médico, analisando as condições do paciente, a gravidade que tem, os riscos que o medicamento oferece. Então, não há uma orientação distinta da Secretaria de Saúde, da do Ministério, e a receita, a recomendação deve ser feita pelo médico de acordo com a situação de cada um dos seus pacientes. Era isso por hoje. Amanhã a gente retorna. Obrigado pela atenção de cada um de vocês.